Olá pessoal, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co, que conecta o nosso dia a dia com tecnologia, inovação, questões sociais e por aí vai. O tema de hoje é uma associação de temas aqui, inovação, déficit habitacional. A gente vai entender o que é inovação nesse contexto, o que é déficit habitacional. Como vocês sabem, eu vou desconstruir muito dos conceitos aqui para a gente entender do que estamos falando e o impacto que isso tem na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e na nossa forma de viver. E para falar sobre esse tema hoje eu recebo o Fernando Teres, com um L só, tá certinho? Só. Fundador da Mangalô. E aí o Fernando vai explicar pra gente o que é a Mangalô, mas de qualquer forma, Fernando, bem-vindo, obrigado por estar aqui pra gente e para trazer um tema que ele é muito importante e muito transversal a tudo que a gente fala aqui no Habitability. Poxa, eu que agradeço, Pacete. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e bater um papo com vocês. Querido, você é fundador da Mangalô. Em resumo, o que é a Mangalô? A Mangalô é uma holding de negócios sociais. Então a gente tem alguns negócios. Um deles é o Ecolar, que é focado em soluções construtivas, sustentáveis, de baixo custo. Nós temos outros negócios também, focados em educação, escola, temos agência focada em ESG e programa de voluntariado, enfim, a gente tem alguns negócios sociais com esse foco de gerar impacto positivo, não só social, mas ambiental também. Então, em resumo, bem assim, curto, a Mangalô é isso. É uma holding, mas no fim vocês acabam sendo, os negócios eles estão entrelaçados, Sim. você acaba sendo parceiro em muitas coisas. Em muitos momentos eles se conversam. Por exemplo, o Ecolar se conversa muitas vezes com a nossa agência, porque muitas vezes a gente desenvolve com a agência programas de ESG, de voluntariado corporativo, personalizado para as empresas. E aí muitas empresas, dependendo do ramo de atividade dela, ou até mesmo do momento que ela está, quer fazer alguma coisa focada com a habitação. Então aí a nossa agência conversa com a Ecolar, às vezes com a educação e etc, etc. Então ali são 3 negócios sociais independentes, autônomos, mas em momentos ali eles se conversam com projetos específicos. No fim tem um propósito ali que conecta todos, né? Todos, tem muito, quando a gente fala de projetos de impacto social, tem muitos mitos, né? Tem. Não é, a gente não tá falando de terceiro setor, a gente tá falando de negócios, é sim, diferente, sim. Né? Eu acho que o primeiro é que as pessoas romantizam muito esse negócio, o impacto social, o empreendedorismo social, aí cria um romance por detrás, uma utopia por detrás. Eu acho que a primeira coisa é desromantizar isso. Entender que é uma solução, é uma proposta, é uma ideia, é uma inovação como qualquer outra. E é negócio que se sustenta a partir de receita. Exatamente. A diferença é que um negócio social, diferente de um negócio convencional, é que o objetivo fim não é o lucro, é o impacto. A receita é uma consequência, que fica toda, inclusive, dentro do próprio negócio para ser reinvestido. Por exemplo, uma pessoa, no caso eu, sou fundador da Mangalô, sou presidente, CEO, estou CEO da Mangalô, eu não tenho, eu recebo um salário, mas eu não tenho o chamado prolabore, entendeu? Que quanto mais a organização lucra ou gera receita, mais eu ganho. Não, eu tenho um salário como qualquer outro colaborador do grupo. Ele é fixo, ele não está relacionado ao quanto de projetos que entrou num mês ou no outro, como acontece muito no mundo corporativo. Não está. Um dono de uma empresa, o salário dele está associado a isso. Quanto mais a empresa lucra, mais ele ganha. No negócio social, não. Toda a receita gerada pelo negócio, ele tem que ser destinado ao próprio negócio, a aumentar o impacto, a reinvestir no próprio negócio. Isso é muito legal, que a gente faz com que a engrenagem gire muito mais e alcance muito mais pessoas em termos de impacto, né? Eu sou apaixonado por esse tema. Então, a gente precisa desconstruir, precisa entender o que é negócio social, o que é empreendedorismo social, enfim. É muito semelhantes assim, em alguns pontos, mas tem algumas diferenças também que é importante entender para a gente não se confundir. Eu gosto muito de aterrissar logo de cara porque evita muita coisa, né? Como eu falei, não é terceiro setor, a gente tem metas específicas, a receita é uma consequência e por aí vai. E aí, Fernando, conectando os 2 termos que a gente está usando aqui hoje. Primeiro, projetos inovadores e déficit habitacional. Vamos inverter, vamos começar pelo déficit habitacional. Para quem não está muito familiarizado, déficit habitacional é um termo que está muito presente no nosso dia a dia, mas às vezes não de uma forma detalhada. Do que a gente está falando? O que é e o que não é o déficit habitacional? Cara, na minha experiência, eu entendo que o déficit habitacional está muito além da questão da casa em si. O déficit habitacional não é uma questão de falta de moradia.
eu acho que é falta de acesso. É muito mais falta de acesso do que de moradia. Quando a gente vai estudar, ou vai pensar, ou vai imergir dentro desse contexto do déficit habitacional, que está muito mais concentrado nas periferias dos centros urbanos. A gente está numa cidade como São Paulo, por exemplo, uma metrópole da América Latina, etc. Quando a gente vai pensar nesse tema, a gente precisa primeiro ir até o local, o território onde isso tem um maior agravante, que são as periferias, as comunidades, as favelas. Quando a gente vai para lá, a gente vê que primeiro tem um problema migratório no nosso país. A maior parte das pessoas que moram nessa região não são de São Paulo. Vêm de outras regiões do país, majoritariamente de Nordeste e Norte. Eles descem procurando o quê? Casa. Não. Eles procuram oportunidades. Tanto é que muitos que moram aqui em condições insalubres de casas, eles têm uma casa muito melhor lá. A maioria deles. Casa grande, terreno grande. Só que lá não tem acesso a oportunidades que melhoram a qualidade de vida deles, que é emprego, que é renda. Ou seja, o acesso aqui, emprego, só que o acesso tem esses dois elementos, emprego e renda, mas o acesso ele não se limita aqui a dinheiro, né? Não. Então, quando eles vêm para cá, eles vêm para uma cidade muito maior e muito mais cara, certo? Então, numa cidade muito maior e muito mais cara, tudo é mais caro, inclusive a habitação. Quando você faz um comparativo do custo de uma habitação numa cidade como São Paulo, ainda que seja nas periferias, e no Nordeste, Norte, nessas regiões que são outras regiões do nosso país, é absurdo comparar os valores, assim, em termos monetários mesmo. Então, as famílias vêm e elas acabam tendo que se submeter a condições insalubres de moradia. E aí vão para os barracos. E aí a fatia maior do déficit habitacional está concentrado principalmente nos aluguéis, e não é necessariamente nas casas que são, entre aspas, daquela família. E aí tem várias questões por trás da habitação. Regiões inadequadas para se residirem, enfim, tem muitas A insalubridade aqui, ela não está relacionada somente à estrutura de uma casa. Ela envolve vários outros elementos. Vários aspectos de um território, né? Não só na casa. Ela começa na casa, porque quando você vai para sua casa, que é seu porto seguro, é seu refúgio, todos nós aqui, quando tem um dia estressante, cansativo, o que você mais quer é ir para sua casa. Você quer deitar a cabeça no travesseiro, enfim. Quando você vai para um ambiente desse, esse ambiente ainda não é adequado para você se recuperar em termos de saúde física, psicológica, emocional e etc, etc., isso já compromete significativamente a sua qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em moradias insalubres ou inadequadas, a gente tem que pensar em todo o território. Então, quando a gente pensa no aluguel, por exemplo, e a gente faz o comparativo que eu falei no começo aqui, que o déficit habitacional não é uma questão tanto de falta de moradia, é sim também, mas é muito mais falta de acesso para que a pessoa tenha condições de ter acesso à moradia. A maioria dessas pessoas que estão classificadas no déficit habitacional, elas estão na categoria de aluguel. Aí você pensa, por exemplo, quando a gente vai nesses territórios que eu acabei de falar para você, existem muitos cortiços. Inclusive eu morei em um quando era moleque. Eu venho da periferia, da comunidade. Eu morei em um boa parte da minha vida. Então tem muitos cortiços. E esses cortiços, geralmente, o dono é uma pessoa que ele vai construindo puxadinho, e vai aproveitando o máximo do espaço, porque é muito adensado. E dali ele faz a renda dele. E aí a família que vem sem condições de ter acesso a uma moradia adequada, ele vai para este aluguel. E aí ele mora de aluguel num lugar insalubre. E aí ele tem dois problemas aí. Que o aluguel também não é tão barato, mesmo nesses locais, nesses territórios. Então ele já tem um problema aí que é da grana. E, consequentemente, ele tem um lugar não tão adequado para se morar. Na minha família eu tenho casos assim também. Tem uma questão aqui de saúde mental. Às vezes a gente não fala muito, mas imagina a situação em que você deixa a tua cidade natal, você tem uma casa numa condição melhor, com todos os vínculos emocionais, afetivos, e aí você tem esse efeito também, né? Tem. Porque, no fundo, todos nós, eu acho que, sem exceção, a gente está buscando uma melhor qualidade de vida. Mas para que a gente tenha acesso a essa melhor qualidade de vida, a gente precisa primeiro
ter um entendimento que cada um entende por qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes o que eu entendo por qualidade de vida é diferente do que você entende. Mas tem alguma coisa que nos conecta aí. Para eu ter acesso a muitos recursos que me dê qualidade de vida, eu preciso ter emprego e renda. Sem romantizar. Eu preciso de emprego e renda. Não tem como. Só que tem uma outra questão aí, que eu acho que se a gente for mais profundo para o assunto emprego e renda, a gente tem que entender que, por exemplo, o trabalho ele não é só fonte de renda para te dar uma qualidade de vida. Ele é fonte de vida também. Porque quando você não trabalha, você se sente improdutivo. Você se sente praticamente um inútil. Então eu costumo dizer que o trabalho também é uma fonte de vida para você se sentir útil na construção de um mundo melhor. Então as pessoas que às vezes migram e abandonam dessas questões que você pontuou, é justamente porque lá estava muito difícil de ter acesso ao que eles entendem qualidade de vida. Porque não é só uma questão de casa. Eu ia usar exatamente essa frase agora. É interessante isso, porque às vezes a gente reduz a conversa. Ah, não, é a casa. E Não. tá resolvido. É uma junção de coisas. E quando você dá o exemplo do trabalho também é isso. É sobre inclusão, é sobre se sentir parte de algo importante. Nem necessariamente não é só por causa da renda, né? Não é. Olha que interessante quando a gente começa a desconstruir o tanto de camadas que tem aqui quando a gente fala em déficit habitacional. Mas aí, e essa frase que chama a atenção tua, que não é só sobre ter casas, mas aí aqui a gente adiciona agora a inovação, né? E é um termo, a inovação é um termo muito amplo, mas quando a gente traz inovação para essa nossa conversa, para resolver o problema do déficit habitacional, como se dá essa inovação? Cara, eu acho que primeiro que inovação para mim é ressignificar. Não é criar algo novo, é ressignificar aquilo que já existe. Para mim, inovação está muito mais atrelado a isso do que criar algo novo. Por exemplo, o Ecolar, que é o nosso negócio social focado em habitação sustentável de baixo custo. A gente não criou moradia. Moradia vem desde os primórdios. A questão moradia é uma solução para a habitabilidade do ser humano desde sempre, desde que o mundo é mundo. Então, inicialmente já quando eu te procuro, não é necessariamente para ter novas residências, novas casas. Não. É sobre ressignificar algo. Exatamente. Então, quando a gente pensou no Ecolar, a gente pensou como que a gente poderia dar um acesso melhor para essas famílias a uma questão que é tão necessária, que é a moradia. A gente estava falando de acesso, por exemplo. A falta de moradia, das famílias terem moradia, é a falta de acesso. O acesso está onde? Quando a gente vem numa cidade como São Paulo, o custo de uma habitação comparado à renda média da maior parte da população é inacessível. Quando a gente vai para os apartamentos populares, por exemplo, de 45 metros quadrados, hoje está em torno de 250 mil, 300 mil, 350 mil reais. Aqui, uma média. Vamos trabalhar com isso. Quando essa pessoa vai fazer um financiamento, o universo financeiro vai em busca de uma família ou de pessoas que têm uma renda média de 3 mil para cima. Só que a maior parte da população brasileira está com a média de um salário mínimo. Aqui você já apresentou 3 conceitos que mostram a complexidade do assunto. Sistema de crédito, emprego e renda que você já falou e toda uma dinâmica do mercado. Exatamente. Só que a casa que está muito cara? Não é a casa que está muito cara. Talvez. Mas se a gente criar, que foi o que a gente pensou muito no Ecolar, como que a gente dá acesso à habitação para essas famílias? Então a gente abriu o que atrapalha a essas famílias, que é a maior parte, a gente está falando, sei lá, de 70%, 80% da população brasileira, a maior parte da população brasileira tem dificuldade de ter acesso a esse produto chamado habitação. Então, o que a gente faz para dar acesso? Primeiro, a gente precisa reduzir custo. E como é que a gente reduz custo? E aí a gente começou a pesquisar que a cultura construtiva no país, ela é muito cara, porque é alvenaria. Então tem muitos processos, muita matéria-prima, que acaba encarecendo essa habitação. Então como que a gente faz para reduzir esse custo, para dar mais acesso? Então a gente começou a pesquisar o que tem no mundo. Aí a gente descobriu que a maior parte do mundo não usa alvenaria. É wood frame, steel frame, Estados Unidos, Canadá, a parte da Europa, Austrália, 90% das construções lá é wood frame.
Estrutura de madeira com fechamento de outras matérias-primas. Isso você reduz tempo construtivo, porque o tempo construtivo é muito caro, né? Quanto mais você tem que pagar a hora trabalhada, aumenta o custo. Você reduz o uso de matéria-prima, então você já, de largada, você já consegue reduzir significativamente o custo da habitação. E aí a gente não parou por aí. Falou, poxa, já tem coisas que existem lá fora, só que não é cultural nosso. A gente não tem acesso a isso. Como é que faz pra gente ter acesso? A gente começou a pesquisar muito isso. E eu tô falando que isso é desde 2014, tá? 2014 foi quando surgiu. 10 anos. Já Há 10 anos, 10 anos, exatamente. E aí a gente pensou, mas como que a gente dá mais sustentabilidade para isso? Porque o wood frame em si, ele já tem uma pegada mais sustentável, que é madeira, de reflorestamento, a emissão de CO2 é quase neutra, e etc, etc. Não usa muita água. Enfim, tem uma série de questões aí ambientais na utilização de estrutura de madeira. E não é indústria cimentícia, é madeira. E a gente fala, mas como que a gente consegue ser mais sustentável ainda? E aí, há uns anos atrás, de 2014, eu tive acesso a um produto que é tecnologia brasileira, que é proveniente da reciclagem de embalagens de alumínio e plástico, que são chapas e telhas extremamente resistentes, impermeáveis, não propaga fogo, não gera bolor, semiacústica, semitérmica. Cara, tudo que precisa para não gerar uma construção insalubre. Que geralmente quando a gente vai na comunidade, a insalubridade está na umidade, está numa série, porque a família tem que gastar muito com revestimento, etc, etc. Então aí a gente achou um material que seria praticamente completo. Então aí a gente fez alguns testes e viu que dava para utilizar esse material, de tão resistente que ele era, para fechamento das paredes. E a gente fez um teste e deu super certo. E foi engraçado que nessa época a nossa intenção nem era criar o Ecolar. Olha que louco. A maioria dos nossos negócios, a intenção no início não era ser um negócio. Era ajudar uma família. Era ajudar uma família. Era uma família que estava numa condição precarizada, 6 crianças, Solon e Dona Maria. Lembro como se fosse hoje. E demandou todo esse seu trabalho de pesquisa. Todo esse Você trabalho. fez isso, vocês fizeram isso por uma família? Por uma família. Por uma história. Porque no fundo, se os negócios não forem para transformar vidas, eles não fazem sentido. Você concorda? Se não for para transformar a sua vida e a vida do outro, para quê? Só para ganhar dinheiro? Agora, tem uma pergunta, e aí, agora relacionada ao termo negócios aqui, eu sempre faço essa pergunta ela é uma pegadinha. Ela, de uma forma superficial, a pergunta seria assim, mas é escalável? Mas aí a junção da pergunta é, mas o que é escalável também? Porque quando você vai contando, eu vou pensando muito nisso, né? Na lógica do negócio, se é escalável. Impacto é sobre escalabilidade também. E é escalável, mas o que é ser escalável aqui? É, totalmente escalável. Primeiro porque ele é mais barato, então se torna muito mais possível você escalar ele com um investimento menor. Segundo, a gente criou processos ágeis e o sistema Wood Frame ele te dá essa possibilidade de processos ágeis. Ao longo desses anos, a gente criou, que é o chamado offside, 80% da construção ela é feita dentro do nosso galpão, dentro da nossa planta. Então as paredes, para você ter uma ideia, na construção de uma casa, elas já vão prontas. Elas saem prontas do nosso galpão e vão para o lugar para ser construído. Então, esses fatores já te dão a possibilidade de escalabilidade, certo? Então, quando você reduz custo drasticamente, eu estou falando que um metro quadrado hoje de uma casa está em torno de 4.500, alvenaria, 4.500, 5.000, mais barato. Quando a gente vai para o mais caro, ok, eu estou falando ali do mais acessível. Estou falando de R$4.000, R$4.500 metros quadrados. Quando a gente trabalha com essa tecnologia, eu estou falando de metro quadrado de R$1.500. É muita diferença. É muita diferença. Em termos de resultado, a gente constrói uma casa de 5 a 7 dias, se for uma casa de 20 metros quadrados. Se for uma casa de 30 a 45 metros quadrados, é 15 dias, 12 dias a construção de uma casa. E eu estou falando de um território não tão... que ajuda tanto assim. Estou falando de um território que a logística é bastante comprometedora. Agora, por exemplo, para eu entender um pouquinho mais do modelo, vamos pegar o exemplo do cortiço que você deu, morando 8 famílias ali, e sobre a ideia de ressignificar. Como que você conseguiria, a partir desse cortiço, resolver ali a situação? Seria
demolir essa casa e construir outra desses padrões? Como que funcionaria? Só para eu entender na prática. Exatamente. Quando a gente ajuda uma família em si no lugar que ela já está morando, ou quando a gente dá acesso a ela ao moradia no lugar que ela está morando, é justamente isso que a gente faz. Você foi no ponto. A gente derruba o barraco ou a casa insalubre que ela está morando e a gente constrói uma outra casa no lugar. Não? Então é simplesmente uma troca. A gente substitui. Mas o que a gente tem percebido é que talvez um dos melhores caminhos para minimizar o problema de déficit habitacional no nosso país com casa seria o aluguel social. Na verdade, para a gente erradicar o problema de médio e longo prazo, erradicar o problema de déficit habitacional no nosso país é com educação, não é com casa. Esse é o primeiro ponto. Médio e longo prazo. Médio e longo prazo, você quer... Mas não é só casa. A gente pode abranger, vai falar sobre segurança, sobre minimizar a saúde, a gente com educação e prevenção, a gente ter saúde melhor, enfim, uma série de questões é educação. Mas se a gente quer, de curto prazo, resolver ou minimizar os impactos do déficit habitacional, talvez o aluguel social seria o melhor caminho. Porque a boa parte das famílias que estão dentro do déficit habitacional já estão em aluguel, só que é aluguel muito mais caro do que eles podem pagar e lugares insalubres. Então, se você constrói, que é um dos nossos projetos futuros, se a gente constrói vilas de casas pensadas, planejadas, para essas famílias terem acesso a um aluguel muito mais barato do que elas já pagam em uma residência insalubre, mas numa casa digna, você resolveu um problema de déficit habitacional. E mais do que isso, gerando renda para aumentar a escalabilidade que você falou. Nesse caso aqui, quem viabilizaria o projeto, por exemplo? Acho que o aluguel social ele te dá ali o pretexto para construção. Então, eu construo logo porque eu vou ter pessoas que vão conseguir pagar. Mas do ponto de vista de investimento, do ponto de vista... Como que você consegue fazer ter esse ponto de equilíbrio? O que a gente tem conversado muito é com alguns parceiros que inclusive têm intenção com essa temática. Por exemplo, hoje se a gente vai fazer, eu vou fazer uma brincadeira aqui contigo. Vamos pegar as construtoras no nosso país, as maiores, as 5 maiores construtoras do nosso país. Quantas habitações, por exemplo, elas constroem por ano? Cerca de 30, 40 mil, de 25 a 40 mil, mais ou menos. Vamos supor que a gente, com essas construtoras, a gente cria uma campanha, metro quadrado solidário. Pensei agora isso aqui, metro quadrado solidário. E a cada metro quadrado solidário, cada metro quadrado que essa companhia vende, ela doa R$1 para a construção de uma vila sustentável. Só que ela se compromete em 2 anos. Em 2 anos a gente vai se comprometer a fazer essa campanha e cada metro quadrado que a gente vender, a gente vai doar R$1. E mais do que isso, dá para ir além. Dá para a gente convidar os compradores do nosso apartamento, da nossa casa, a eles também doarem R$1, se eles quiserem, de forma voluntária. Certo? Uma construtora, dentro desse universo aí, eu não sou tão bom de matemática, mas a gente conseguiria fazer a captação somente de uma construtora nesses números de em torno de quase R$2 milhões. R$2 milhões é o suficiente para eu construir uma vila de aluguel social de quase 50 casas. Basicamente, está deixando claro aqui que parceria, e parceria no sentido de... parceria que tá muito claro que é uma parceria próxima. Sim. E de médio e longo prazo Sim. também. Parceria aqui viabiliza muita coisa. Sim. Tem uma questão cultural também, quando a gente fala dos materiais, quando a gente fala de um exemplo, às vezes, de você tem um proprietário ali que tem um aluguel, de talvez fazer essa mudança. E quando você fala de educação, eu lembro muito disso, né? Tem uma questão cultural, algumas barreiras que a gente precisa quebrar aqui? Tem. A principal barreira cultural que a gente tem no que diz respeito à habitação é o sistema construtivo. O brasileiro acha que o que é duradouro, o que é seguro, enfim, o que é bom é alvenaria, é o blocão. Isso é cultural. É cultural. É uma cultura da mentalidade brasileira. Mas é uma cultura que foi construída ao longo de séculos, porque a gente utilizou sempre esse mesmo sistema construtivo. Lógico que vai construir uma cultura nessa perspectiva. Então, acho que a primeira barreira que a gente encontra é justamente isso. As pessoas, elas têm receio se uma casa com essa proposta de estrutura de madeira, ela é segura,
ela é durável, ela não Se vai tem cair. qualidade. Porque o Brasil, ele tem, principalmente quando a gente vai para as periferias, a madeira, ela é vista como algo ruim, porque geralmente a madeira é utilizada nos barracos de madeira. Então, quando a gente associa madeira com construção de casa, logo eles fazem uma associação a um O barraco. próprio termo favela é derivado, né? É interessante essa questão da simbologia também. A favela, ela tem essa proposta, né? Ela vem com esse histórico, né? É um lugar que foi construído de forma desordenada, sem nenhum tipo de planejamento. Isso é a configuração de uma favela. E favela não é necessariamente a construção de barracos. Tanto é que nas configurações das favelas aqui de São Paulo, a maior parte delas já estão de alvenaria, mas continuam sendo favelas. Porque o conceito central da favela não é o fator barraco, é o fator de falta de planejamento. Adensamento, falta de planejamento e de forma desordenada, que evita que prejudica e impossibilita vários acessos. Que aí a gente está falando de coleta de lixo, a gente está falando de saneamento básico, a gente pode criar um universo. Sabe que eu tô lembrando aqui, e aí pegando o nosso tema, aqui no Habitability a gente vai puxando e vai conectando com vários outros episódios. A gente já teve episódio aqui, por exemplo, que falou da ressignificação do plástico. A gente fala muito aqui sobre sustentabilidade. Teve um episódio muito legal sobre demolições e o reaproveitamento de material. Mas sabe o que é interessante? É um movimento de ressignificar, vou usar o seu termo, de ressignificar isso, desconstruir alguns mitos, né? Que não necessariamente porque é reciclado, não necessariamente porque é um material que não faz parte da minha cultura, que tem menor qualidade. Tem um processo, por isso que é interessante que você fala de educação aqui, né? Eu acho que, e é todo mundo que tá nisso, né? Mesmo os profissionais, arquitetos, engenheiros, o design, eles também vivem um processo de cultura. Exatamente. Cara, parte das construções das nossas casas, a gente abre a experiência do voluntariado. E a maior parte é a galera da construção civil, engenheiros, arquitetos, etc. Quando eles têm acesso a esse universo, e eu digo universo tanto do território quanto da tecnologia, eles ficam espantados. E eu começo a me questionar. Que tipo de profissionais a nossa academia está formando dentro de uma caixa? Se a gente quer inovar, a gente tem que ressignificar. E para se ressignificar, a gente tem que estar aberto a novos universos. Você sabe que essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui, independente do tema. Como é que a gente pode incluir um arquiteto, um engenheiro nessa conversa? Mesmo do ponto de vista cultural também. Se o ponto de vista cultural também passa por ter acesso, acho esses profissionais eles têm uma responsabilidade aqui de... Agora, não dependemos somente da academia. A academia tem um papel importante. Mas como profissional, como pessoa, o que você diria ressignificado também? Qual que é o exercício que eu tenho que fazer? Além de ir lá, eu acho que além de pôr a mão na massa, além de ir lá, além de construir, além de estar atrelado a projetos, mas em termos de me diferenciar, assim, o que está sendo usado de material, o que não está. Tem uma responsabilidade aqui pessoal também, não tem? Tem. Eu acho que parte de 3 perguntas cruciais que todos nós, profissionais, temos que fazer, independente da área que você atua. Por quê, para quê e para quem? Por quê, para quê e para quem? O porquê que eu faço o que eu faço, para quê que eu faço o que eu faço e para quem eu faço o que eu faço. Por que eu me tornei um arquiteto? Qual o objetivo disso? Para quem? Quem que eu vou ajudar? Quem é uma... Entendeu? Quando a gente parte dessas 3 perguntas, a gente começa uma ressignificação interna. O externo ele só é impactado se você muda internamente. Se você vai querer mudar externamente sem mudar internamente, você vai fazer uma mudança muito superficial e muito pontual. Você pode até mudar, mas vai ser superficial e pontual. Agora, se você quer ser efetivo, significativo e consistente no processo de mudança, primeiro você tem que mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, a sua maneira de entender o que você é como ser humano aqui hoje. Você é um repórter. A pergunta é, o porquê, o pra quê e para quem eu sou repórter? Entendeu? Então eu acho que a ressignificação, ela parte de dentro para fora. Eu vim no processo de transição. Quando eu fundei a Mangalô em 2011, foi justamente nesse momento.
eu estava empreendendo num universo completamente diferente da área de tecnologia, onde eu não gostava muito e eu não conseguia ver ali uma possibilidade de fazer o que eu estou fazendo hoje. E essa mudança veio justamente de eu me ressignificar e me perguntar, cara, se eu morrer amanhã, vai valer a pena? Parece clichê, né? Mas é uma grande verdade. Se eu morrer amanhã, vai valer a pena? Porque é isso, a vida é um sopro. Você sabe que eu vivi eu passei a ter esses questionamentos recentemente, eu perdi meu pai, e é interessante, você falou, pode parecer clichê, pode ser uma questão existencial, mas essa regrinha de 3 que você fez, ela vale para qualquer profissão, para qualquer coisa, é interessante, porque eu acho que parar um pouco, para refletir um pouco sobre o meu pai, e aqui não tem mais distinção entre profissional e pessoal, quem eu sou e o que eu faço, não é se você tá num projeto de impacto social ou não tá, o que você faz tem impacto, eu como jornalista e por aí vai, e é interessante, de vários episódios que eu tô lembrando aqui, de conversas que eu tive, as problemáticas elas surgem muito porque pessoas estão fazendo coisas erradas para pessoas, entende? Assim, eu estou fazendo algo que não faz sentido para essa pessoa, por isso, para quem? Por isso essa pergunta, né? É uma reflexão aqui, ela explode um pouco o nosso universo, mas ela é uma reflexão sobre vida, né? Para quem que eu projetei essa cidade? Exatamente. Para quem eu projetei esse itinerário? E por aí vai. Não é aquilo que a gente estava conversando, não é sobre a casa, é sobre a pessoa ou a família, a história que vai ter acesso a esta casa que vai mudar a vida dela. Então, eu acho que as mudanças, elas precisam partir de dentro de nós. Essas mazelas que nós vivemos hoje na nossa sociedade, elas foram criadas por nós. Elas não foram criadas do acaso. Foi a gente que criou. E por que a gente criou essas mazelas? Por que a gente criou essas mazelas? Se a gente não partir desse pressuposto, se a gente não ir para esse ponto muito mais profundo, é aquilo que eu falei para você. A gente sempre vai ficar na superficialidade, no marketing bonitinho, de uma ação pontual, porque eu quero viralizar na internet. Ok, mas é só isso. A minha pergunta que eu sempre faço para as pessoas é só isso que você quer da sua vida? Se for só isso, é um direito que você tem, é uma escolha que você tem. Mas, poxa, você pode muito mais. Então, quando a gente pensa em qualquer temática, a gente pode ir para qualquer temática. A gente está falando de habitação, mas a gente pode ir para a educação, que é a principal. Quando a gente vai para países desenvolvidos que não tem problema de habitação, qual é o principal investimento deles? Educação. A gente sempre é interessante, a gente sempre volta para esse mesmo ponto. Mas aí, para a gente fechar, e talvez eu acho que conseguir se inspirar nos exemplos positivos, né? Toda vez que a gente, às vezes eu olho, quando você vai falando, eu olho que tem muitas complexidades aqui, né? Depende das empresas privadas, depende das pessoas, depende dos profissionais, depende dos órgãos públicos, da sociedade civil, mas quando a gente tenta simplificar isso, quando a gente tem boas práticas, é cada vez maior o número de pessoas que sentam aqui no Habitability que trazem essa conversa. Não é sobre casa, não é sobre o material, é sobre mudar a minha forma de pensar a vida. A gente está avançando talvez mais devagar, menos devagar, mas tem sinais de mudança para além do seu exemplo, assim, você consegue ter um olhar otimista. Olha, eu vejo iniciativas aqui de empresas privadas, eu vejo iniciativas aqui que vêm do governo, dá pra gente ter alguns exemplos positivos? Dá sim. Eu prefiro usar a palavra esperançoso. Eu sou um cara esperançoso, realista e esperançoso. Porque o otimismo muitas vezes te tira da realidade, te ilude. E quando o otimismo pode mascarar muita coisa. Exatamente. Então eu prefiro ser um realista e esperançoso. Eu sei que estamos muito aquém do que podemos chegar, mas eu tenho esperança que pode mudar. Porque senão eu não estaria aqui falando sobre isso e não estaria fazendo o que eu faço. Mas dentro desse universo a gente sempre encontra algumas pessoas, algumas organizações, algumas empresas, algumas iniciativas que têm feito a diferença. Muito pouco, perto do tanto que a gente precisa. Mas também se eu não tiver esperança, poxa, acho que sem esperança a gente nem levanta da cama. Então a esperança de mudar essa realidade, ela é latente do meu coração desde sempre. Desde sempre. E essa necessidade que a gente está falando aqui de inovação, de se reinventar, ela é diária. Ela é diária. Isso é um exercício que eu faço todos os dias.
quando eu acordo de manhã, é como eu posso ser diferente hoje daquilo que eu já fui ontem, entendeu? Para ajudar o maior número de pessoas possíveis, dentro do universo possível. E quando a gente tá. É interessante você falar sobre ser diário, porque quando a gente está falando de cidades, ocupações e moradias, tem muita resiliência envolvida aqui, né? Uhum. Tô lembrando da tragédia no Rio Grande do Sul, Uhum. por exemplo. Muda totalmente o cenário. Se a gente já tinha um desafio de déficit habitacional, a gente agora tem um desafio de déficit habitacional agregado a uma questão ambiental também. Por isso que eu acho que resiliência é uma palavra importante Uhum. também aqui, né? E a gente tem que entender que as coisas não estão separadas. Assim como você falou agora na nossa conversa sobre a questão de vida pessoal e profissional. Não existe vida pessoal e profissional. Existe vida. Você não deixa de ser quem você é porque você está exercendo a sua profissão. A sua profissão é parte do que você é, mas ela não deixa de ser quem você é. Entende? Então, habitação, ela não está desconecta com saúde, que não está desconecta com educação, que não está desconecta com segurança. Olha quanta coisa está envolvida. Que não está desconecta principalmente com comunidade, com meio ambiente. A gente se preocupa com a nossa casa, que é a porta, a parede e o telhado, mas a gente não se preocupa com a maior casa, que é o nosso planeta. Não tem outro lugar para morar. Os caras querem habitar Marte, não dá para habitar Marte. Entendeu? Isso é uma ilusão para os caras criarem uma esperança na consciência deles. Mas e aí, se fosse possível, seria muito mais caro habitar Marte do que resolver o problema aqui. E te digo mais, se for possível, vai estragar Marte também. Porque é isso, é uma questão de consciência. Se a gente não tem uma consciência clara de que é nossa responsabilidade de cuidar de forma muito profunda das questões que envolvem a gente, aonde a gente estiver, a gente vai destruir. Você sabe que você acabou de dar uma definição, sem a gente combinar, você deu uma definição muito ampla do que é o habitability, assim, né? E o que você falou faz muito sentido. A gente tá aqui há 3 anos já, o tanto de temas e assuntos que eu tô falando, que às vezes parecem desconexos, mas não são, assim, sabe? Tô conversando com você aqui, lembrando de tantos outros episódios, e é muito interessante. Cara, eu queria super agradecer. Eu acho que aqui não foi um papo sobre déficit habitacional e inovação. Acho que é um papo sobre vida mesmo. Eu acho que essa regrinha de pra quem, por que eu estou fazendo as coisas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, é muito importante. E eu acho que, de novo, eu sempre gosto de trazer pro dia a dia, né? Como que eu mudo, como que eu mudo para conseguir mudar junto com muitas pessoas. Muito obrigado, querido. Eu acho que foi uma aula aqui de humanidade, mas sobretudo de entender que os problemas, eles não são resolvidos com questões óbvias. Ou seja, déficit habitacional não se resolve com mais casas. É isso mesmo. E por aí vai. Eu que agradeço. Gostou? Prazer. Gostou do Ótimo, papo? Ótimo. Prazer imenso estar aqui com você, cara. É quase uma sessão de terapia, né? Conversa entre amigos é uma sessão de terapia. Querido, obrigado, parabéns. Viu? Eu acho que tá muito claro aqui que eu acho que o início da nossa conversa, né? É negócio, e negócio também tem todas as dinâmicas do mundo dos negócios, mas eu acho que está muito claro que nada está desconexo, tem muitos agentes envolvidos aqui, mas começando pela gente, então muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Habitability, o Fernando deu uma definição muito boa aqui do que é o Habitability, de como as coisas estão conectadas, como a sustentabilidade, o planeta e a tecnologia estão totalmente relacionadas. Obrigado pela tua presença aqui, a gente se encontra no próximo episódio. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV, Resia, Ascensia, Logo e Urba.